aqui estou como se estivesse participando da nossa casinha lá, do presencial lá, fazendo a abertura dos trabalhos. Então, vamos nos posicionar como se estivéssemos todos nós, que estamos espiritualmente, no salão nobre do nosso natalício de Jesus. Ouvindo a música ambiente, nos auxilia a manter as nossas energias, a nossa sintonia com a espiritualidade ali presente. Vamos rogar ao Senhor da vida, esse Pai de amor e bondade, que possa envolver a todos nós nos dois planos da vida e podermos assim, Senhor, conectar com a equipe do plano espiritual maior, principalmente voltado a Jesus, nosso Mestre querido, rogando que também nos fortaleça nesta noite, em que o comentário do Evangelho possa trazer para nós reflexões profundas, e que nós possamos gerar durante o comentário do Evangelho as energias necessárias a envolver a todos os irmãos que fazem parte dos nossos grupos de orações, do nosso caderninho de vibrações, para que recebam, através dos mensageiros queridos do plano espiritual, responsável pela visita fraterna a esses irmãos, possa estar levando bálsamo, possa estar levando a alegria, a saúde, a medicação necessária. Envolva a nossa irmã, responsável pelo comentário do Evangelho da noite. E a todos nós, Senhor, que estamos em nossos lares, e possamos mantê-lo iluminado, em paz, com alegria cristã em nossos corações. Que assim seja. Claudinha, a casa é sua. Boa noite oficial agora para todos. Nos coube falar um capítulo super fácil do Evangelho que todos nós já praticamos perfeitamente, que seria até desnecessário falar sobre ele, né? Que é o capítulo 12, que fala: amai os vossos inimigos. Super fácil, né? A gente já está no nível que estamos amando a todos, não é? E é sobre o item 7 e 8 que fala: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Nós já praticamos isso todos os dias. E ele começa com a citação de de Mateus, do capítulo 5, versículo 38 a 42, que ele fala aqui: tendes aprendido que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu vos digo para não resistirdes ao mal, se vos queiram fazer. Ou seja, não demonstre resistência àquele que quer te fazer o mal. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais àquele que quer vos tomar emprestado. Só essa frase, né, esse versículo todo aqui de Mateus, já dá para a gente ficar conversando umas 2 horas. Mas Kardec deu uma direcionada no que ele queria apresentar para a gente. E ele traz, no item 8, ele começa dizendo assim: os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar o ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho, da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir injúria por injúria, insulto por insulto, o que parece a justiça para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões
terrestres. Por isso, a lei mosaica dizia olho por olho, dente por dente. Lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. Então, se essa lei, na época de Moisés, ela serviu, hoje, que nós estamos há muito mais de 2000 anos depois de Jesus, essa lei não deveria existir a não ser como uma referência histórica. Porque nesse decorrer de tempo, nós tivemos muitos exemplos do que é ser cristão. E quando você começa... Eu gosto muito dos romances de Emmanuel. Aliás, eu gosto muito de Emmanuel. Ele é duro, mas ele explica direitinho, ele dá a letra, ele bota a gente no nosso devido lugar, ele vai papo reto. E nos romances que ele escreve, que eu falo que ele não deixa nada a desejar a nenhum movimento literário que nós tivemos até hoje, se você for ler na sequência, você começa a ter uma noção do cristianismo, como surgiu. E aí você vê o povo que dominava na época, a região que Jesus nasceu, eram os romanos. E eles nunca entendiam por que se cultuava um homem que eles tinham como um bandido, porque ele foi crucificado com bandidos. E que deu um exemplo de humildade e de ser manso. E aí, vários romances, né? Eu resolvi reler todos, eu parei nos 50 anos depois, agora depois eu volto no Renúncia. Mas tanto no Há 2000 anos, como nos 50 anos depois, como no... Aliás, eu parei no Ave Cristo. Como no Ave Cristo, o questionamento dos romanos era sempre o mesmo. Mas o cara foi crucificado. Se ele era esse rei, por que ele não acabou com tudo, não assumiu o poder dele e não seguiu em frente? E vocês estão cultuando alguém que morreu. E eles não entendiam essa vida eterna que Jesus falava, que existia. E a fé dos cristãos era uma coisa, assim, fenomenal. Se hoje a gente pode se reunir e falar, eu sou espírita, ou numa empresa você contrata espírita, umbandista, evangélico, e todo mundo vive em paz, muitos morreram para que hoje a gente conquistasse essa liberdade. E morreram por acreditar no que Jesus falou. Hoje, nós não somos mais crucificados por ser cristãos. Mas o nosso testemunho é outro e muito mais complexo. Porque é no nosso dia a dia, no nosso lar, com aqueles que trabalham com a gente, com os amigos, quando a gente vai para as festas e baladas. A gente não deixa de ser espírita. E é justamente nesses locais que nós temos que dar o nosso testemunho. E toda vez que o orgulho fala mais alto, se aquela pessoa elevou um pouco a voz, nós queremos elevar mais ainda. Quem é ele para falar assim comigo? E a gente se esquece que Jesus, que só falou de amor, de justiça, de caridade, só deu exemplo bom, morreu crucificado. E sim, ele poderia acabar com tudo. Falar, não, vocês estão muito chato, vou desencarnar todo mundo aqui agora, vamos começar tudo de novo, que não está dando, vocês não aprenderam nada. Não. Pelo contrário. Ele sabia o que ele ia passar, ele aceitou, e ele nos propõe que esqueçamos o dente por dente, o olho por olho, e que ao mostrar a face esquerda, que a gente mostre a nossa face de amor. Se a pessoa te agrediu, mostre para aquela pessoa o que é ser um pacificador. E esses exemplos que a gente dá no nosso dia a dia é o que vai somando na nossa evolução. Não é com violência que nós vamos resolver os nossos problemas, as nossas diferenças.
Se a gente, como a gente está no mediúnico, né, estudando a questão de obsessão, o obsessor é aquele que nós devemos algo a ele, porque ele já caminhou uma milha com a gente. E por algum motivo, nós tivemos a oportunidade de agora estar na carne, e o obsessor está nos cobrando a segunda milha. Essa milha eu vou caminhar como? Dando o exemplo de amor, de bondade? Ou eu vou simplesmente caminhar na trilha da dificuldade, da palavra dura, da falta de amor e de respeito? São questionamentos que hoje nós não vamos morrer no circo mais, não vamos ser crucificados. Mas nós temos uma responsabilidade de viver o evangelho. E não é no dente por dente e no olho por olho. Eu acho bonitinho umas fotos que a gente vê de vez em quando na internet. E quando você começa a ver coisa boa, só aparece coisa boa. Quando você começa a ver coisa ruim, só aparece coisa ruim. Porque a internet existe uma inteligência que ela vai trazendo para você aquelas coisas que te agradam. É a tal da inteligência artificial. Então a gente pode até usar isso para o nosso bem. Começa a ver coisas boas, que ela só vai te aparecer coisas boas. Né? E aí aparece aquela, né? Umas frases assim... se alguém te fizer um carinho, retribua com amor. Isso é o básico para a gente viver bem. E se alguém te ofender, retribua com amor. Essa é a outra face. Eu mesmo entendia que ela falava, bateu aqui, bate aqui agora. Para eu entender que essa outra face, eu vou falar um negócio, foram pelo menos uns 15 anos de doutrina espírita e de estudo. Para eu entender que não é bate aqui também. Não. É para mostrar a face do amor. É não revidar na mesma moeda. Porque nós já temos inteligência, somos pessoas socializadas e entendemos que precisa ter uma harmonia. E muitas das vezes aquele que discute com a gente, aquele que nos agride de alguma maneira, é o que ele tem para dar. Possivelmente ele não teve essa outra face da vida que o tornou mais amável. A gente dá aquilo que a gente tem. Se eu só tenho palavras duras, eu só vou dar palavras duras. E é isso que a gente começa... temos... eu não gosto de usar essa palavra, mas é necessário. Nós temos que melhorar. Nós temos que amar. Porque não foi o ódio que resolveu qualquer problema na nossa vida. Não foi a palavra dura que resolveu qualquer problema na vida de qualquer um no nosso planeta. Não é a minha opinião engessada e dura que vai fazer com que tudo melhore. Aquela frase muito bonita, né? Palavras comovem, mas o exemplo arrasta. E é essa questão de dar o exemplo que é a outra face que a gente tem que dar. E se alguém te deu amor, retribua em dobro, em triplo. Porque a gente precisa de pessoas que saiam distribuindo mais amor. E voltando a Emmanuel, no livro Consolador, tem a pergunta 345, que fala o seguinte: o preceito evangélico, se alguém te bater numa face, apresenta-lhe a outra, deve ser observado pelo cristão, mesmo quando seja vítima de agressão corporal não provocada? A resposta de Emmanuel: o homem terrestre, com as suas taras seculares, tem inventado numerosos recursos humanos para justificar a chamada legítima defesa,
Mas a realidade é que toda a defesa da criatura está em Deus. Adianta eu querer revidar o que o outro fez? Não. Esses dias eu mandei um vídeo no grupo do Centro, do Haroldo, e que ele falava que ele, quando foi juiz da vara criminal, ele condenava, né? Matou o filho da mãe, condenava, prendia, né? Mandava para o reformatório, enfim, ele tomava todas as medidas legais. E chegou uma vez a mãe e falou para ele, sim, mas e aí, o meu filho está morto, eu estou sem meu filho, quem é que vai resolver isso? E ele respondeu, a senhora quer que eu resolva uma coisa que só Deus pode resolver. Ele, na posição de juiz, entende que ele não tem. Ele tem que fazer o que a lei determina. E a dor daquela mãe, aquele espírito que tinha deixado a sua vida corpórea, que nós já sabemos que não é a única, quem vai amenizar é Deus. Então nós precisamos ter mais fé em Deus, propagar mais o amor e entender que esse inimigo, ele já foi o nosso parceiro, ele já caminhou uma milha com a gente e hoje ele pede que caminhemos a segunda milha. E a decisão de como será esse caminho é exclusivamente nossa. Com amor ou não. Emmanuel fala no final dessa pergunta, acreditando contudo no fracasso de todas as tentativas pacíficas, o cristão sincero, na sua feição individual, nunca deverá cair ao nível do agressor, sabendo estabelecer em todas as circunstâncias a diferença entre os seus valores morais e os instintos animalizados da violência física. Os valores morais correspondem ao espírito imortal. Os instintos animalizados têm a ver com a nossa situação física. Existe grande diferença aí. Você olha os seus problemas como um ser encarnado ou como um ser imortal? E eu brinco todas as aulas que eu falo, e todo o evangelho. Eu repito o que o Haroldo diz. As decisões que você toma se sustentam na sua imortalidade? São perguntas filosóficas que nós temos que sempre fazer. E no livro Vinha de Luz, Emmanuel fala... Aliás, o Emmanuel comenta muito o Evangelho, né? Não sei se vocês sabem, mas Joana de Ângeles comentou no prefácio de um livro que foi publicado da FEB, que o Emmanuel teve acesso aos manuscritos originais do Evangelho. Por isso que ele comenta sempre muitas passagens. E sobre essa, fala da resistência ao mal, que é aquela parte que diz assim, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Ele começa dizendo, os expoentes da má fé costumam interpretar falsamente as palavras do mestre, com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Jesus nunca iria nos propor isso. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. Essa lição continua, e retomando ao Evangelho, essa parte termina da seguinte maneira,
Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, pode dar a força de suportar pacientemente os golpes dirigidos contra os nossos interesses e o nosso amor próprio. Por isso dizemos incessantemente: dirigi vossos olhares para a frente, para a nossa imortalidade. Quanto mais vos eleveis pelo pensamento, acima da vida material, menos serei magoados pelas coisas da terra. Então, o segredo do sucesso é: não se preocupe com as ofensas que nós recebemos quando encarnados. Jesus foi crucificado e mesmo assim ele perdoou. E que ele poderia ter acabado com tudo, ele não daria o exemplo e não teria a moral para falar para a gente: oferte a outra face. Caminhe mais 1000 milhas. Não dê só a túnica, dê o manto. Então, que nós possamos também construir a nossa autoridade moral com a fé de que, por mais que a situação seja difícil, que a ofensa doa em nós, nós teremos, sim, Jesus e Deus ao nosso lado, nos fortalecendo, para que nós possamos entender que naquele momento é o melhor que o outro pode fazer e que nós podemos ser cada dia melhores, caminhando sempre com Jesus, nosso guia e mestre. Que assim seja, que tenham todos um bom final de semana. Até breve. Obrigada, Claudinha. Alguém quer fazer algum comentário, Luiz? Alguém quer falar alguma coisa? Muito, muito providencial. Muito bom. Alguém quer comentar alguma coisa? Senão a gente já vai para as vibrações. Moquinha, a casa é sua. Depois dessas reflexões, né? A gente vai ter um final de semana cheio de coisa boa para pensar. Obrigado, Cláudia. Então, vamos novamente fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus e o nosso Mestre Jesus, rogando a eles que sempre estejam ao nosso lado, nos inspirando por meio dos seus anjos da guarda, seus mensageiros, e que nós possamos cada vez mais entender esse evangelho de amor que Jesus nos trouxe. Que as palavras da Cláudia sobre amar os nossos inimigos sejam um motivo de reflexão para o nosso final de semana, além de não só amar, mas respeitando as diferenças, toda essa diversidade de valores que nós temos e que às vezes não entendemos nos nossos irmãos. Pedimos a Jesus, esse Mestre amado, que esteja sempre ao nosso lado. Vamos então vibrar muito amor para o caderninho da Jo. Vamos vibrar muito amor para nossas caixinhas de vibrações. Lembrando dos nossos irmãozinhos que já desencarnaram, que sejam acolhidos por espíritos amigos e bondosos. Vamos vibrar também por todas essas equipes que cuidam dos hospitais, das casas de saúde, asilos, creches, orfanatos,
que estão sempre na linha de frente com essa pandemia, que todos recebam um amparo, que Jesus esteja protegendo a cada um, que esteja trabalhando com muito amor, que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes possam levar o que for necessário a cada um, dentro das suas necessidades básicas para o restabelecimento da saúde, que nós possamos vibrar muito amor pelo nosso planeta, esse universo maravilhoso que Deus nos deu, a nossa escola, que nós possamos também vibrar muito amor pelo nosso país abençoado, o Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, que diante dos nossos exemplos, como diz a Cláudia, nós possamos fazer com que realmente seja a pátria do Evangelho, caminhando sempre para o bem, para o amor, para a caridade, e principalmente lembrando sempre da nossa tão almejada reforma íntima, que nós tanto desejamos e que precisamos ter muita boa vontade, muita força de vontade, estar sempre ligado com os nossos anjos da guarda, os nossos espíritos protetores, para que ela aconteça como nós queremos que seja, mas que queremos do fundo do coração que a gente possa realmente fazer essa grande transformação, a nossa autoiluminação, essa transformação moral que o Evangelho nos convida e Jesus nos convida a todo instante. Assim seja. Que as casas de cada um sejam abençoadas por Jesus, nosso Mestre amado. E que fiquemos em paz esta semana. Fiquem com Deus, assim seja. Gratidão, meus irmãos. Obrigada, foi muito bom. Tudo de ótimo, maravilhoso, que a gente tenha um final de semana maravilhoso.